Se eu estou conectado a este mundo, a este plano astral, a esta dimensão, por que sinto minha mente dispersa? Ela vaga por lugares antes inimagináveis, vê seres transcendentais, ancestrais, vê mundos mais antigos, épicos, viaja em um plano além tempo, vai para o passado longínquo já solidificado e engessado, vai para os vários possíveis futuros, faz cálculos precisos de um processo estocástico e consegue prever toda e cada mudança a ocorrer em futuros equidistantes. Consegue tocar e espiar os corações de outrem, experienciar as sensações e canções que o próprio planeta emite. Planet Core. Não há limites, não há finito. Há apenas liberdade com finalidade. Esse momento sombrio e pungente em que habito. Esta é realidade irreal. É rachada, estilhaçada e esmigalhada pelo peso colossal do saber, do sentir, do sonhar. É um universo incomum, desconhecido e incompreensível. Uma realidade interdimensional, conectada indiretamente a mim. Meu ser vazio se torna preenchido em minha própria mente, aguçada pela inovação e inspiração refletidas no insubstancial nevoeiro espelho. Imaterial. Ressonância extraplanar. Aquilo que está além deste pequeno lugar. Aquilo que está mais perto de seres etéreos. Outros mundos. Um tempo além do tempo, antes do tempo e depois do tempo. O tempo existe em sua própria inexistência. O fato reside no exterior. E para o exterior minha mente se dirige, com a finalidade de retornar com algum conhecimento atualizado, dando acesso a áreas inexploradas. Talvez esta seja a grande razão de minha mente estar dispersa. A vida é efêmera em demasia. Manter-se isolada e trancafiada a mataria. Velejar pelas correntes aéreas ao sabor de ventos marítimos. Inverter e depois reverter a ação. Compreender e aplicar a imperfeição. Converter e convergir tudo isso para um único marco. Partir desse ponto nulo em direção ao mapa novamente escuro. Traçá-lo novamente. Delimitar cartas topográficas ao som das náuticas se abrindo. Descobrir um rio ou um vale enterrados em 1 milhão de traços. Ter o sentimento e a vontade de compartilhar tudo isso com alguém e perceber que não há retorno, interesse ou compreensão. Seres sencientes, capazes de ações magníficas, incríveis e presíveis. Seres conscientes com dotações além ordinárias. Assim minha mente continua a vagar, procurando em algum longínquo lugar uma outra senciente, consciente, voraz, fugaz. Olá, meu nome é Pedro e esta aqui é a vida de um notívago comum. É noite, e cá estou mais uma vez, talvez um pouquinho atrasado, mas enfim. Vocês já perceberam como a lua está bonita hoje? Como o céu está bem estrelado? Tem poucas nuvens, mas essas nuvens fazem um contraste até bonito com a luz da lua e o brilho das estrelas. Inclusive, essa fala ficaria ainda melhor se hoje fosse uma noite de lua nova, é ou não é? Hoje eu vou divagar um pouquinho sobre a noite no geral. Sendo um horário mais escuro, sendo um horário que tem menos luz do que o normal, né? Do que durante o dia, a mente acaba abrindo as portas da imaginação. Frase bem antiga essa, né? E a gente começa a ver coisas onde não estão, ouvir coisas que não existem. E aí acabam nascendo aquelas lendas, tipo fantasma, lobisomem. Mas vejam bem, eu acredito nessas coisas. Eu sou um believer. Então não estou dizendo que não existem, apesar da gente nunca ter conseguido provar, eu não estou dizendo que não existem, mas a maioria das vezes, um ranger na sua casa é só porque a casa dilatou durante o dia, né, por causa do sol. A gente sabe que o calor tem essa característica de fazer as coisas dilatarem, e à noite, como normalmente está mais frio, mesmo que seja uma noite de calor daqui do Brasil, que é desgraçadamente quente, a casa vai comprimindo, vai voltando ao normal. E aí uma telha range, um piso de madeira acaba rangendo também, acaba estalando. E a gente fica com um cagaço imediatamente.
Mas, na grande maioria das vezes, é só isso. É só a casa voltando ao normal. Aquele vulto que aparece ali no meio do corredor, por exemplo, pode ser só o grau do seu olho aumentando. Você tem miopia, você tem astigmatismo? Fique esperto, pode ser só isso. Aquela sombra mega esquisita no formato de gente pode ser o ventilador. E essa do ventilador já aconteceu comigo. Uma vez eu acordei no meio da madrugada e tava entrando uma luz no meu quarto. Aqui tem aqueles tijolos de vidro que são feitos justamente para deixar o lugar mais iluminado e tal. E aí eu só vi uma sombra. Aí tinha uma cabeça redonda assim e um corpo relativamente alto. Como eu tava deitado e morrendo de sono ainda, eu vi e tomei um puta susto. Falei, caralho, é alguém, né? Ou é algum fantasma, algum bicho. Mas aí eu fui raciocinando e percebi que era só o meu ventilador mesmo. Mas fora de casa, já perceberam que as árvores ficam diferentes? Provavelmente por causa da falta da luz solar, elas adquirem um tom meio sombrio. E não, eu não tô fazendo uma piada porque não tem luz, então é sombra, hahaha, não é isso. É um tom sombrio, um tom meio soturno mesmo. E aí acaba piorando quando tem um morcego nessa árvore e ele sai voando de lá, você só vê o vulto daquele negócio voando pra lá e pra cá. E às vezes solta uma castanha na sua cabeça, às vezes cai uma castanha gigante do seu lado que parece um tiro ou parece uma pedrada. E é coisas que acontecem à noite. Mas ao mesmo tempo que tudo fica mais sombrio assim, vocês já estiveram no interior, onde só a luz da lua é o suficiente para você conseguir enxergar numa boa? Por ser uma luz bem mais fraca do que a luz do sol, as coisas não ficam tão nítidas. Então o clima também fica diferente. Muitas vezes parece um pouco místico, como a luz é um pouco mais... eu vou chamar de branca aqui, mas não é exatamente isso. Mas como a luz parece mais branca, as coisas assumem um tom um pouco mais místico mesmo, um pouco mais astral. E por astral eu tô querendo dizer plano astral, onde vivem as almas e etc. Vocês já olharam pro céu à noite? Um céu estrelado, normal, como qualquer noite. E já se perguntaram qual que é a distância realmente que aquela estrela tá da gente? Vocês já pararam para pensar que provavelmente todas as constelações que a gente conhece, né, que a gente tem assim de marco, tipo Ursa Maior, as Três Marias, também conhecidas como Cinturão de Orion, as constelações dos signos, né, de Áries, de Pégasus, de Gêmeos, de Touro. Vocês têm noção que provavelmente elas nem existem mais, essas estrelas? É como se a gente estivesse enxergando a própria morte. Mas não tô dizendo isso de uma forma cadavérica. Porque como aquela estrela não existe mais, significa que é uma estrela morta. E que ela tá tão longe, mas tão longe, que até hoje a gente consegue enxergar a luz dela. Por quê? Porque a luz ainda tá viajando. Ao mesmo tempo é como se a gente estivesse enxergando o passado. Que inclusive eu li em algum lugar há muito tempo, não lembro mais onde. E não lembro mais se é exatamente assim. Mas é como se essa fosse a quarta dimensão, né? O tempo. E que um dos poucos momentos em que a gente consegue enxergar uma passagem de tempo assim, nitidamente, é olhando para o céu e vendo o brilho das estrelas. Isso é até um pouco poético. Vocês já imaginaram como seria estar lá em cima, no espaço? Podendo ver, nem que seja um pouquinho mais de perto, o brilho dessas estrelas? Podendo ver o contorno da Terra, podendo ver mais o contorno da Lua, até mesmo podendo ver o Sol. Constantemente eu imagino essas coisas porque é no mínimo interessante de se imaginar. É algo que eu não vou fazer, mas é algo que eu gosto muito de imaginar e fantasiar sobre isso. Muitas das obras que eu gosto envolvem viagem estelar, né? Envolvem viagem no espaço, tanto animes quanto mangás, filmes, séries, livros. E baseado um pouco literalmente nessa viagem, foi que eu fiz o texto que eu li no início desse episódio. Ele é um pouco esquisito? Eu sei. Ele é bem esquisito, na verdade. Mas eu acho que é isso mesmo, é para passar essa sensação de estranhamento, algo pouco compreensível, porque eu acho que é mais ou menos assim que a vida funciona.
E mais do que isso, eu acho que é mais ou menos assim que a noite funciona. Bom, hoje eu fiquei divagando um pouco sobre várias coisas meio esquisitas. Só queria compartilhar o que se passa na minha mente de vez em quando. E principalmente que nem sempre eu tô pensando de forma ordenada. Então os pensamentos vão vindo assim, meio que numa enxurrada. E aí, respeitando um pouco dessa enxurrada de pensamentos, foi que eu escrevi aquele textinho lá no início também. Ah, eu queria avisar também que eu participei do Leitores do Zodíaco do mês de setembro e eles já lançaram o episódio. Então corram lá, escutem porque ficou muito bom, ficou muito engraçado no mínimo e tem umas ideias muito boas sobre livros. Escutem lá, só procurar por Leitores do Zodíaco aqui no Spotify mesmo. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.